pastor, eu queria que antes da gente começar, a senhora pudesse fazer suas considerações iniciais. Então, quero dizer que para mim é uma honra muito grande estar com vocês. Eu amo vocês. Então, às vezes a gente percebe que as pessoas não conseguem entender ou não conseguem saber o que fazer. Só Sim. que, nesse tempo todo, o diabo é muito astuto. E ele sempre vai querer roubar o que existe mais precioso em nós, que é a nossa vida de comunhão com Deus, né? É verdade. É verdade. E aí eu queria que a senhora começasse falando sobre o que é a santidade. O que é isso? Então, para mim, a santidade é quando você pode manter, né, o seu coração, seu corpo, sua mente livre de pecar. Livre de pecar, livre de estar, né, naquele hábito mal de qualquer pecado, né? A santidade. Santidade é a ausência de pecado, né? Então, e é como você disse mesmo, Samuel, não é fácil durante esse tempo, quando as pessoas estão muitas vezes em casa, sozinhos, né? Muitas vezes muita solidão, não estão às atividades normais, não estão ocupando a sua mente, né, com seu trabalho, com seus estudos, e então acaba acontecendo que realmente tem muito mais atos, né, de pecado, especialmente, como você disse, essa coisa da imoralidade, no sentido da pornografia, né, da masturbação, dessas coisas de pensamentos errados. E então, é muito, muito comum durante esse tempo, quando a pessoa está muito ociosa, né? Sim, é verdade. Mas, pastora, por que a gente precisa se separar, de fato? Por que a gente precisa dizer não para essas coisas? Se às vezes ver uma pornografia nem faz tão mal para o meu corpo, ou são coisas que ninguém está vendo, por que eu preciso renunciar a tudo isso? Porque a verdade é que qualquer pecado, mesmo um pecado oculto, mesmo um pecado que ninguém está sabendo, mas você está pecando contra o Espírito Santo, né? Contra Deus. O Espírito Santo está em nós, né? E ele quer nos ver puros, ele quer nos ver com as mentes ligadas às coisas certas, às coisas puras, às coisas que vão nos edificar, porque essas outras coisas só vão nos derrubar, vão depois causar problemas no futuro, né? No nosso casamento, na nossa comunhão com outras pessoas. Então, tudo isso, a Bíblia pede que nós sejamos santos para o nosso próprio bem, né? Isso é para o nosso bem. E por isso que a gente quer tanto ajudar os jovens, né, nessa área de santidade, porque é para o seu bem, é para o seu futuro, é para agora. Mas a pessoa que mais é prejudicada é você mesmo, né? É você mesmo quando você tem esses pecados. Então, quem mais é prejudicado é você mesmo, porque aquilo fica na sua consciência, aquilo fica na sua mente, aquilo fica de toda hora. Aí também isso abre uma brecha para o diabo ficar te condenando, te lançando, que você nunca vai dar conta, que você é um derrotado. E aí já se torna um ciclo vicioso. Então, quem mais é prejudicado é você mesmo, né? Então, nós queremos tanto ver os nossos jovens vivendo mesmo em vitória, né? Porque é isso que, assim eles vão poder ouvir Deus, assim eles vão poder mesmo cumprir o chamado glorioso que Deus tem na vida de cada um. É verdade. E pastora, talvez tenha algumas pessoas que estão nos assistindo aqui e elas falam assim, poxa, a minha dificuldade não é nem com pornografia ou com masturbação, mas eu tenho dificuldade de andar em santidade com o meu namorado, com a minha namorada, né? Então, a senhora poderia nos passar dicas práticas agora sobre como viver em santidade nos relacionamentos? E antes da senhora responder,
Se você tiver alguma pergunta para a pastora Rebeca, você pode clicar aqui nesse botãozinho das perguntas, escrever, e daqui a pouco eu vou ler para a pastora Rebeca, tá? Mas sim, pastora, Tá bom, pode querido. falar. Então, e eu quero dar 3 dicas mesmo, né, para os jovens que estão me ouvindo. Se for um pecado oculto, que é só você que está sabendo, né? Ou se é um pecado entre você com sua namorada, com outra pessoa, né? Seja quem for, né? Se você está tendo dificuldade nessa área de santidade, eu quero sugerir 3, né, dicas muito práticas, né? Samuel sabe, eu sempre sou uma pessoa de dar coisas muito práticas, né? Eu não sou muito de filosofia, essas coisas, não. Eu gosto de coisa bem prática. Então, a primeira coisa que eu acho que é tão importante é ser transparente. Você tem que admitir, sim, eu tô tendo problema nessa área. Eu tô pecando. Isso é pecado, né? Nós temos que realmente reconhecer que isso é pecado, né? Que essa pornografia, essa masturbação, mesmo que ninguém não está sabendo, mesmo que parece que eu não estou prejudicando ninguém, mas é pecado, porque se a sua mente está, né, indo em coisas onde ela não deve estar, é uma forma de imoralidade. Então, ou talvez com a sua namorada, né, ou talvez, né, até com outra pessoa. Então, seja que for, o importante, a primeira dica, seja honesto sobre isso. E reconheça, sim, é pecado e eu preciso de ajuda. Né? Então, não é tão importante você ver, você não pode ficar com isso só para você. Nós precisamos de ter alguém com quem eu vou abrir, né? E isso é tão importante, de alguém que você confia, alguém da sua confiança, alguém que é espiritual, que vai te amar bastante, não para estar te condenando, mas realmente para estar te ajudando. Né? A gente usa muito aquele versículo de Tiago 5,16, né? Que diz que nós devemos para confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados, né? Em Tiago 5,16. E eu quero te encorajar, né, jovem? Essa é a primeira coisa. Seja honesto com você mesmo e com Deus. E aí procure alguém. Não fique com isso. Não tente ganhar a batalha sozinho. É verdade que quando você confessa a Deus e você pede perdão de Deus, Ele te perdoa. Mas você não é curado. Você às vezes volta a fazer. Você talvez vive em vitória por alguns dias, aí de repente quando você vê, você tá de novo naquilo, né? Aí aquela coisa, então é importante ser transparente com alguém, pedir que essa pessoa ore por você e toma posse mesmo dessa promessa em Tiago 5,16, que diz: se você confessar o seu pecado uns aos outros, pedir oração pelaquela pessoa, né? Eu sei que quando a minha discipuladora ora por mim, eu mesma, né? Ela mora nos Estados Unidos, mas é por internet que a gente faz o discipulado. Hoje em dia tudo tem que ser por internet mesmo, né? Pelo WhatsApp, tudo. Então, não pense assim, não posso reunir com o meu discipulador. Não, isso daí é uma desculpa desfarrapada mesmo, né? Agora, hoje em dia, ligue, né? Use e entre lá. Quando a minha discipuladora ora por mim, eu mesmo coloco a minha mão sobre a minha cabeça. Eu me ajoelho lá ao lado do meu computador, né? Eu ponho a minha mão sobre a minha cabeça e eu tomo posse daquela oração. E aí a Bíblia diz para que você seja curado, né? E aí sim, aí você vai poder vencer. Então é muito importante. Essa é a primeira dica. De ser honesto, ser transparente. Saiba que você não é uma luta que você tem que vencer sozinho. Peça ajuda. E essa oração
dessa outra pessoa, você vai ser curado, né? E preste conta sempre para aquela pessoa. Vai prestando conta. Fala assim, toda vez que eu estou tentado, posso ligar para você? Você ora por mim, né? Então, e vamos, nós que somos os discipuladores, vamos ajudar as pessoas que estão sofrendo nessa área. Vamos não condená-las, né? E não vamos estar espalhando o pecado dela para ninguém, né? Isso é entre você e o seu discípulo e Deus, né? Para que essa pessoa ganhe a vitória. Então, essa é a primeira coisa, é ser transparente, ser honesto e procure ajuda, né? Não tente resolver, não tente ser curado sozinho. Segunda dica que eu dou, não brinque com fogo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você fica brincando com fogo, mais cedo ou mais tarde você vai se queimar, né? Então, eu acho que se você sabe que é toda vez que você está sozinho no seu quarto e que você liga, abre o seu computador, o seu iPad, ou, né, o seu smartphone, que aí a tendência, né, quando você é tentado. Então, né, fuja disso, né? Fuja dessa tentação. Então, a Bíblia tem um versículo aqui, deixa eu até ler para nós, em Marcos, capítulo 9, 43, que diz o seguinte, né? Se a sua mão o fizer tropeçar, se a sua mão fizer pecar, corte. Né? Olha o radicalismo dessa palavra. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, né? E também descendo mais o versículo 48 diz, e se o seu olho te fizer pecar, arranque-o. Olha só, né? Então, fuja dessas coisas. Não se coloque numa situação que você sabe que vai se queimar, né? Que você vai ser tentado. Se for preciso, saia das redes sociais, né? Por um tempo, né? Não entre naquela rede, não entre naquele, né? Então, você tem que querer ser curado. Você tem que querer e você tem que fugir. Você não pode ficar brincando com fogo, porque senão, se você ficar brincando com fogo, mais cedo ou mais tarde você vai se queimar. Então, não é aquele jovem que fala assim, não, eu posso olhar isso aqui e não ser tentado. Não, você não pode, né? Se isso de vez em quando está causando você a pecar, então não olhe mais. Faça uma decisão de qualidade. Eu nunca mais vou entrar nesse site. Eu nunca mais... Né, se é uma certa pessoa, alguém que você está seguindo na internet, então não siga mais, né? Fuja daquela pessoa. Então, não brinque com fogo. Não brinque com fogo. Essa é a minha segunda dica, né? E também aí, a terceira dica é que se prepare agora para a batalha. Se prepare agora, né? Então, talvez você que não está tendo essa dificuldade, mas a gente sabe que são pecados comuns. São pecados comuns. O diabo não tem truque novo, não. Entende? O diabo é sempre aquelas mesmas coisas, as mesmas tentações. Então, é agora o tempo de você se fortalecer. Não pensa assim, não, eu sou forte, eu não preciso me preparar nessa área. Não, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 12, diz assim, aquele que julga estar firme, cuida-se para que não caia. Cuida-se para que não caia. Então, como que você vai se cuidar para que você não vai cair nessa? Para que você não vai cair em nenhuma imoralidade, nenhuma área de pornografia, que você não vai cair. Como que você, então, vai agora se preparar? A Bíblia até fala que quem vai se preparar para uma corrida, né? Ele vai se preparando, ele não de repente entra numa corrida, ele está lá todos os dias se esforçando para poder correr a corrida e ganhar, né? Lá fala sobre isso, lá em 1 Coríntios 9, versículos 24, deixa eu ler aqui para nós, diz assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia! Amém. Aí diz assim, sendo assim, não corra como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Né? Então, nós vamos nos preparar agora. E, para mim, uma das coisas mais importantes nesse preparo agora é de você buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Através dessa intimidade com o Espírito Santo, olhando a Bíblia, olhando também os princípios bíblicos e falar, Senhor, eu quero, diante do Senhor, Espírito Santo, qual é o padrão de santidade que o Senhor quer para mim? Né? Qual é o padrão de santidade? Porque quando é uma convicção que o Espírito Santo te dá, aí sim, ele vai te dar a força, né? Tem até um versículo também, lá em 1 Coríntios 10, 13, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que eu coloquei, que diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ele já prometeu que ele vai te dar a força para você vencer, né? Ele vai te dar a força, mas você tem que estar preparado. Você já tem que ter aquela convicção, eu não vou pecar. Eu não vou pecar. Né? Eu não vou pecar. E aí ele vai te dar a força. Quando vier a tentação, porque a tentação vem. A tentação vem. Nós todos somos humanos, né? As tentações são as mesmas para todos. Mas quando aquela tentação vier, ele proverá. Olha, mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará o escape para que o possam suportar. Né? Você, jovem, não precisa cair mais nessa tentação, né? Se prepare agora, durante essa quarentena. É o tempo. Busque aquela intimidade com o Espírito Santo. Procure os versículos bíblicos que falam sobre pureza, sobre santidade. Aí senta com elas, anote elas no caderno, sente com elas e fala assim, Deus, me mostre aqui o que é que o Senhor quer para mim. O que é que o Senhor quer para mim? Qual é o padrão de santidade? E aí sim, ele vai te dar a força e você será mais que vencedor. Aleluia. Amém. Aleluia. Essas são as 3 dicas que eu queria dar aí para os nossos jovens. Meu Deus, que tremendo isso aí. Olha, pastora, deixa eu me contar um testemunho pessoal que eu até falo isso no meu livro que eu escrevi. Eu falo sobre como é importante a questão do discipulado e do acompanhamento. Quando eu cheguei em Fortaleza, em 2010, até 2012, o Paulinho me discipulou, né? A senhora sabe disso. O Paulinho, pastor Paulinho Rubik, que está no Japão, filho da pastora Rebeca, me discipulou. E quando a gente estava nesse processo, que eu precisava ser curado, tratado e crescer em tantas áreas e vencer pecados, ele me ensinou esse versículo de 1 Coríntios 10, 13. Mas ele não somente me ensinou, ele me ajudou a decorar esse versículo, né? Então, e outros versículos também. E isso foi tão chave para a minha vida. Por quê? Porque às vezes a gente até sabe que a Bíblia diz coisas tão poderosas para a gente, mas às vezes a gente não sabe onde é que está, não sabe, tem que pesquisar. Então, aquele versículo eu decorei e todas as vezes que eu era tentado, eu ficava falando, eu vou lembrar aquilo que Paulinho me ensinou. 1 Coríntios 10, 13. Não me veio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não deixará que seja tentado acima do que eu posso suportar e junto com a tentação também me dará o escape. Então, olha só, nesse versículo a gente tem promessa de Deus de que Ele vai nos dar o escape e que nenhuma tentação é mais forte do que a gente pode suportar, né? Então, quanto mais a gente tiver sabendo o que a palavra de Deus nos diz e declarar com fé essas promessas, e a gente vê o pastor Ebi sempre falando sobre isso,
declarando a palavra, cara, a gente vai ficando tão forte. E sabe o que eu fiz esse ano, pastora? Eu sabia que eu precisava crescer ainda mais na palavra de Deus. E aí, esse ano eu peguei e eu digitei no Word a armadura de Deus, né? E aí eu coloquei na porta da minha geladeira. Então, todo dia eu vou lá e começo a declarar aqueles versículos, eu vou me vestindo com a armadura de Deus. Por quê? Porque eu sei que a palavra de Deus é a verdade. E que essa armadura, ela vai me fazer vencer e não ser atingido pelos dardos inflamados do diabo. Às vezes, a nossa juventude, a nossa geração fica com medo ou sem saber o que fazer, mas a Bíblia já diz o que tem que fazer. Você precisa se vestir com a armadura de Deus. É verdade, é verdade, é isso mesmo. E é tão interessante isso sobre a armadura de Deus, porque quando a gente vai estudar mesmo essa armadura, é tão forte esses versículos, né? Esses versículos são muito fortes. E cada coisa, quando você vê, né, o capacete da salvação, quem é a nossa salvação? Jesus é a nossa salvação, né? Quem que é a nossa fortaleza? Cada parte da armadura, se a gente for ver, é Jesus. É Jesus. Tudo é Jesus. Então, na realidade, quando o inimigo nos vê, ele só vê Jesus, né? É verdade. Aí ele corre de medo. E a Bíblia diz também que Jesus é o nosso guarda-costa também. Então, na frente é Jesus, né? E atrás também. Então, esses versículos são poderosos. Eu também, eu sou muito fã de decorar esses versículos, para justamente porque a Bíblia diz lá em Salmo 119, versículo, acho que é 11, né, que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Né? São as palavras de Deus que vão me guardar para não pecar, né? Então eu tenho que tê-las no meu coração, eu tenho que ser. A Bíblia diz: o que o coração está cheio é o que vai sair da nossa boca, né? Então, se o meu coração está cheio da palavra de Deus, é isso que eu vou poder falar, que vai me guardar de pecar, né? Naquela hora da tentação, tem que ter aquele versículo para poder derrotar o inimigo. Então, muito forte. Esse testemunho valeu muito, muito bom. É verdade. Glória a Deus. E olha só, o salmista também diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesse tempo que está todo mundo vivendo numa escuridão de incertezas, a luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Olha, eu vou falar para vocês, quanto mais eu leio, eu estou lendo a Bíblia em 100 dias, a Bíblia toda em 100 dias. Eu e a Ana, a gente está junto nesse propósito, todo dia lendo vários capítulos. E quanto mais a gente lê, uau, meu Deus, eu falo, cara, que isso? Se as pessoas soubessem dessa palavra, porque a Bíblia fechada é um livro, mas quando a gente abre, é Deus falando com a gente fica tão cheio de fé, tão cheio de esperança. Cara, eu fico falando, uau, eu vou vencer todas as coisas. Isso está escrito, é promessa de Deus. Se você crê que Deus, que a palavra de Deus é a verdade, meu irmão, não somente o pecado você vai vencer, mas você vai vencer todas as áreas da sua vida. Você vai romper em todas as áreas. Não quer dizer que não vai ser difícil, que não vamos ter problemas e dificuldades. Mas é uma coisa garantida, que a vitória é garantida pra gente. A vitória é garantida, é isso aí. E é gostoso a gente viver em vitória, né? É tão gostoso para mim, é tão gostoso quando a gente dá um tapa na cara do diabo, quando ele vem com a tentação, e aí, por quê? Porque eu já tenho aquela convicção do Espírito Santo, que eu já determinei, é que eu não vou baixar a minha guarda, eu não vou baixar o meu padrão de pureza, de santidade, né? Então aí, quando vem aquela tentação e a gente consegue, com vitória, resistir, né? Para mim, é um tapa na cara do diabo. E aí eu tenho certeza que isso faz Jesus também ficar feliz, né? Que ele vê que a gente está dependendo
dele, né? E é ele em nós. Não, é ele que nos dá. Ele que sempre providencia a maneira do escape, né? De como nós podemos vencer a tentação, vencer o pecado. Amém, amém. Pastor, eu quero agradecer muito a sua participação. Nós fomos extremamente abençoados. Por conta do nosso tempo, a gente vai precisar agora orar para encerrar essa live. Mas eu falei que nós iríamos responder pergunta. Eu vou escolher uma pergunta só para a senhora responder rapidinho, para a gente ser também fiel à nossa palavra. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Na verdade, a senhora já respondeu tudo isso aqui que está aqui, mas eu vou só dar um alerta para essa pergunta aqui que já apareceu várias vezes no nosso... Aqui, ó. Como desenvolver cada dia mais essa intimidade? Como podemos fugir dos desejos sexuais? Para quem não pegou essa dica importante. Rapidinho, pastora, como a senhora poderia responder isso? Então, eu acho que aí a chave é fugir. E para mim, fugir quer dizer virar as costas e correr, né? Quando você vê que tem perigo, então você não brinca. De novo, é aquela dica que eu dei, que não brinca com fogo, né? Não fica lá perto daquela tentação, daquele desejo. Você foge, né? Você foge. Foge quer dizer você vira as costas e corre, né? Não fica perto daquilo. Foge daquilo. Não se deixe ficar numa situação aonde você vai ficar sendo tentado, né? Você não deixa, você já sabe que aquilo é uma tentação, sai daquele ambiente, sai daquela internet, sai daquele site, né? Desliga o computador, né? Faça o que for preciso para fugir. A chave aí é fugir, né? E aí, Filipenses 4:8 fala sobre quais são as coisas em que eu devo estar pensando, né? Eu devo estar pensando nas coisas que são puras, nas coisas que são verdadeiras, que são de boa fama, que são de nobreza. Então, essas são as coisas em que eu devo estar pensando, né? As coisas que são de Deus e fugindo, então, controlando mesmo a minha mente, mas determinados a não brincar com fogo, né? Mas sair de perto daquilo, eu acho, para mim, o segredo é o fugir. Amém, amém. Paulo também fala sobre nós mantermos os nossos olhos, nossa mente nas coisas do alto, nas coisas que vêm de Deus. Então, isso mesmo. É exatamente isso. Amém. Pastora, você pode orar por todos nós? Sim, quero orar, sim. Pai querido, ó Pai, muito obrigada pela nossa juventude, ó Pai. Senhor, o Senhor sabe o tanto que eu os amo e eu sei que este amor vem do Senhor, ó Pai, porque o Senhor os ama tanto e o Senhor tem um plano tão lindo e específico para cada um e é o seu desejo que cada um viva essa vida plena, essa vida abundante, esse plano tão lindo que é além da imaginação até das pessoas. Ó Pai, eu peço que eles possam, através das palavras que nós falamos hoje, ó Pai, que eles possam levar isso mesmo aos seus corações, ó Pai, pôr em prática, para viverem em santidade, ó Pai, para que eles possam desenvolver cada dia mais essa intimidade com o Senhor, sabendo que o Senhor tem um plano tão lindo, tão glorioso para a vida de cada um. E ó Pai, para aqueles que têm tido problemas nessa área, Pai, ajude-os a simplesmente confessar o pecado, pedir ajuda de outros para que eles possam ter vitória. Eu declaro sobre a sua vida, jovem, seja transparente, peça ajuda, confesse o seu pecado a Deus. Ele te perdoa, Ele te perdoa. Ele quer tanto ver você viver em vitória. Pegue a palavra dele, tome posse dessas promessas e viva em vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Pastora, nós do Disciplina em Fortaleza amamos muito a senhora, o pastor Paulo. Obrigado de coração. E se Deus quiser, muito em breve nós vamos ter um tempo juntos aqui em Fortaleza, para a gente já estar aprendendo muito mais sobre isso e falando muitos outros assuntos. Obrigado de coração, pastora. Obrigada, amo vocês. Beijão. Beijão, Deus abençoe. Tchau, tchau.